Romanos 13, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler do verso 1 ao 7, tá? Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se você fizer mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas por causa da consciência. Por essa razão, também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas ao seu serviço. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Amém, meus irmãos? Queridos, o trono de Deus é estabelecido sobre a sua autoridade. Deus age a partir do seu trono. E o seu trono está estabelecido sobre a sua autoridade. A Bíblia diz que todas as coisas, eu disse todas as coisas, são criadas pela autoridade de Deus. Tanto as leis físicas e todas as leis físicas do universo são mantidas pela sua autoridade. Por isso a Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que significa que todas as coisas são estabelecidas pela palavra da autoridade de Deus. Porque a autoridade de Deus representa o próprio Deus, enquanto seu poder se expressa pelos seus atos. A autoridade é o próprio Deus e o seu poder é representado pelas as suas ações, pelos seus atos. Aprende isso aqui porque é muito forte. O pecado contra o poder é mais facilmente perdoado do que o pecado contra a autoridade. Vou repetir. O pecado contra o poder é mais facilmente perdoado do que o pecado contra a autoridade. Porque o pecado contra a autoridade é um pecado contra o próprio Deus. Só Deus é a autoridade sobre todas as coisas. E toda a autoridade da terra foi instituída por Deus. A autoridade é uma coisa tremenda no universo. Nada sobrepuja. Portanto, é importantíssimo que qualquer pessoa que queira servir a Deus, diga comigo, qualquer pessoa que queira servir a Deus, precisa conhecer a autoridade de Deus. Qual é a origem de Satanás? A Bíblia diz que o arcanjo transformou-se em Satanás quando ele tentou sobrepujar a autoridade de Deus.
usurpar a autoridade de Deus. Em outras palavras, Lúcifer era um arcanjo e se transformou em Satanás quando ele quis competir com Deus. Quando ele quis ser melhor que Deus, se igualar a Deus, competir com Deus. Então ele se tornou adversário de Deus. Em outras palavras, a rebeldia foi o que provocou a queda de Satanás. Até hoje, irmãos, o inimigo, ele tenta convencer a igreja de que ele é páreo para Deus. E pior, tem um monte de crente caindo nessa mentira. Eles falam como que se o diabo fosse páreo para Deus. O diabo não é páreo para Deus em nada, querido. O diabo nunca conseguiu competir com Deus. O diabo não é nada, e o poder dele é nada perto de Deus. Veja o que está escrito em Isaías 14, 12 a 15. Isaías 14, 12 a 15. Se você dormir, eu vou jogar água em você, em terra. Estou avisando. Me ajuda aí, varão. Isaías, se alguém dormir do seu lado, dá um beliscão nele. Isaías 14, 12 a 15. Como caíste, olha aqui, irmãos, é sério isso aqui, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Verso 15. Contudo, serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. Agora vamos ler Ezequiel 28, 13 a 17. Ezequiel 28, 13 a 17. Olha que coisa forte isso aqui, gente. Estavas no Éden. Estavas aonde? Jardim de Deus. Cobria-te de toda a pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estavas no monte santo de Deus. Andava entre as pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, tanto Isaías 14 como Ezequiel 28 fala da ascensão e queda de Satanás. A primeira passagem mostra como Satanás violou a autoridade divina. E na segunda, mostra como a transgressão de Satanás foi contra a santidade de Deus. Então, no primeiro texto, o diabo fere a autoridade de Deus. E no segundo texto, ele fere a santidade de Deus. Escute isso. Ofender, repita isso para você decorar. Ofender a autoridade de Deus
é uma rebeldia bem mais séria do que ofender a santidade de Deus. Porque é uma questão de conduta. O pecado é mais facilmente perdoado do que a rebeldia. Porque a rebeldia é uma questão de princípio. Toda vez que Deus vê um rebelde, toda vez que Deus vê um desobediente, ele se lembra de Lúcifer. Então veja isso. A intenção de Satanás de estabelecer o seu princípio, a intenção de Satanás de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus, foi o que violou a autoridade de Deus. Foi o princípio de autoexaltação. E o bicho é tão abusado, você viu o que ele falou? Eu vou colocar acima de Deus. Ó. O ato do pecado não foi o que provocou a queda de Satanás. Esse ato não passou da rebeldia contra a autoridade, mas foi a sua rebeldia que o condenou. Ok, apóstolo, mas onde que eu me encaixo nisso? O que eu tenho que ver com isso? Presta atenção. Repita comigo. Quando servimos a Deus, não devemos desobedecer às autoridades. Porque desobedecer autoridades é um princípio satânico. Então, olha como a coisa fica séria. Como eu posso pregar Cristo se eu estiver debaixo de um princípio satânico? Porque é possível, na nossa obra permanente com Cristo, em doutrina, e ao mesmo tempo permanecemos com Satanás em princípio. Então olha que coisa perigosa nós tentarmos presumir que estamos fazendo a obra do Senhor, mas com um princípio de rebeldia, de desobediência, com um princípio satânico. Então escute isso que eu vou te dizer. Satanás não teme quando nós pregamos a palavra de Cristo, mas ele treme quando nós nos submetemos à autoridade, à vontade de Cristo para a nossa vida. Tem gente que prega Cristo, mas não obedece. Fala de Cristo, mas o princípio que rege a sua vida é satânico. Para o diabo está tudo ok. Tudo que essa pessoa faz, ele está fazendo, e quem está ganhando crédito é o diabo. Então escute aqui. Repita comigo. Nós que servimos a Deus, jamais devemos servi-lo de acordo com o princípio de Satanás. Sempre que Cristo está operando e você está debaixo da obediência a Cristo, então o plano do diabo desvanece, é quebrado e é desfeito. Escute. Satanás continua sendo um usurpador. Satanás continua sendo um enganador. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele será derrotado no fim dos tempos, segundo o livro do Apocalipse.
E se quisermos verdadeiramente servir a Deus, nós precisamos nos purificar completamente do princípio de Satanás. Comece esse ano orando e dizendo: Deus, me mostra qual a tua vontade para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério. Eu não quero te servir segundo o princípio de Satanás. Eu não quero te desobedecer. Eu quero ser o que o Senhor tem para a minha vida e eu quero te obedecer. Eu não quero falar uma coisa e viver outra. Eu não quero falar uma coisa e servir de outra forma. Mas eu quero saber qual é a tua vontade. Eu quero permanecer na tua vontade. Eu fiz trabalho com morador de rua, muitos irmãos que já fizeram. 99% daqueles que estão na rua, se bobear, sabe mais de Bíblia do que eu e que você. Você chega lá para pregar para eles, eles pregam para você. Qual a diferença? Eles estão no princípio de Satanás. Não obedecem. Falam, conhecem, mas não obedecem à vontade. Posso apertar mais um pouco? Você sabe o que você foi chamado para ser. Você sabe os talentos que Deus tem te dado. Você sabe o que Deus te chamou, porque queima no teu coração. E toda vez que queima e arde no teu coração algo que Deus te chamou para ser, o diabo vai vir do lado e vai dizer: não é bem assim. O que é que Deus falou? Não, também você tem que pensar um pouquinho em você, né? Poxa, mas você também está cansado. Também não é assim só se preocupar com as coisas de Deus, não. Esse teu marido está muito folgado também. Não é para você ser submissa assim também, não. Esse teu pastor aí é só um homem. Teu negócio não é com homem, teu negócio é com Deus. E se você cai em um desses princípios, sua vida espiritual trava. E aí você faz campanha, você ora, você jejua, você diz: por que não está andando? Hoje Deus está destravando uma chave na tua vida. Diga assim: eu não vou caminhar segundo o princípio de Satanás. Eu vou caminhar debaixo da vontade boa, perfeita e agradável do meu Deus. Eu vou ser o que eu nasci para ser em Deus. Apóstolo, como eu sei qual é o meu chamado, a minha vocação? Às vezes você está na igreja, você olha algo e você diz: poxa, isso aqui ninguém está fazendo e eu saberia fazer, mas às vezes você fica tímido de fazer. Na oração que o nosso Senhor ensinou à igreja, quem lembra da oração do Pai Nosso? A expressão, diga comigo: e não nos deixes cair em tentação. Essa expressão destaca a obra de Satanás. A obra de Satanás. Mas a expressão "mas livra-nos do mal" refere-se ao próprio Satanás. E imediatamente após estas palavras, o Senhor Jesus faz uma declaração muito significante, que está em Mateus capítulo 6, verso 13. Jesus termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, que Jesus está dizendo: todo reino, autoridade e glória pertencem a Deus e somente a Ele. Notem que na tentação de Jesus, o diabo vem dizendo: toda a glória eu te dou, se você me adorar, se você me obedecer, se você me servir. Jesus diz: somente a Ele eu adorarei, somente a Ele eu servirei. Glorificado seja Deus.
Repita comigo: o que nos liberta totalmente de Satanás é a percepção dessa verdade, de que o reino é de Deus. Todo o universo está sob o domínio de Deus, e nós devemos nos sujeitar à sua autoridade, e nunca, jamais permita que alguém usurpe a glória de Deus na sua vida. Tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus e para o reino de Deus. Quando você for tocar um instrumento, toque para o reino de Deus e para a glória de Deus. Quando você for limpar o banheiro, limpe para a glória de Deus, como se Jesus fosse usar aquele banheiro. Quando você receber alguém na porta da igreja, você receba como se você estivesse recebendo o próprio Jesus. Quando você trouxer uma água para um irmão ou para um pregador, é para Jesus que você está servindo essa água. É para Jesus. Quando você entende isso, meu irmão, a sua vida espiritual muda. Muda. Olha como o diabo é sujo. Ele mostra, pastor Oliveira, para Jesus todos os reinos da terra e a glória dele. Mas o Senhor responde: o reino dos céus é de Deus. Nós precisamos perceber de quem é a autoridade, porque nós pregamos o evangelho a fim de colocarmos o homem debaixo da autoridade de Deus. Mas como, presta atenção nessa pergunta, como podemos estabelecer a autoridade de Deus na terra se nós mesmos não a conhecemos? Como nós vamos enfrentar Satanás se nós mesmos não conhecemos a autoridade de Deus e não nos sujeitamos a ela? A controvérsia do universo está centralizada sobre quem deve ter autoridade. E o nosso conflito com Satanás é resultado direto de atribuirmos autoridade a Deus. E para manter a autoridade de Deus, nós temos que nos submeter a ela com todo o nosso coração. É absolutamente necessário que nós venhamos reconhecer a autoridade de Deus e que possuamos uma noção básica do que ela significa. Quer ver um exemplo? Antes de reconhecer a autoridade de Deus, Paulo tentou acabar com a igreja, porque ele não reconhecia aquela autoridade. E como ele era a autoridade na terra, ele tinha cartas para destruir a igreja. Ele disse: eu vou destruir a igreja, eu tenho autoridade para isso. Mas a Bíblia diz que no caminho de Damasco, Paulo então tem um encontro com o Senhor. E a Bíblia diz, ele mesmo declara, o quanto era difícil recalcitrar poder humano contra os aguilhões, a autoridade divina. Em outras palavras, Paulo veio achando que ele era autoridade, que ele era poderoso, mas no caminho de Damasco, o poder humano, recalcitrar os aguilhões, aleluia, se encontra com o poder divino, e então a autoridade de Deus vem sobre o apóstolo Paulo, e ele reconhece que o poder humano dele é nada diante do poder de Deus. Recalcitrar, poder humano, aguilhões, autoridade divina. E quando ele cai ao chão, ele reconhece Jesus como Senhor. E depois disso, ele foi capaz
de se submeter à orientação que lhe foi dada por Ananias na cidade de Damasco. Pois Paulo tomara conhecimento da autoridade de Deus, e no momento que ele foi salvo, ele reconheceu a autoridade de Deus, além da salvação de Deus. Gente, eu estava estudando sobre isso. Isso falou tanto comigo e eu espero que fale com você. Presta atenção. Como podia Paulo, que era inteligente, capacitado, dar ouvidos às palavras de Ananias? Porque Paulo vem todo poderoso. Ele cai por terra, fica cego, reconhece a autoridade e a salvação de Jesus, e Jesus diz para ele: agora você vai à cidade de Damasco e você vai pedir para o irmãozinho Ananias orar por você. Gente, quem era Ananias perto de Paulo? Só que Paulo reconhece que Ananias tem algo que ele não tinha. E tinha mesmo. Porque o simples irmão Ananias ora por Paulo e as escamas de Paulo caem. Paulo não está olhando para Ananias, mas Paulo está reconhecendo o que está sobre Ananias. Pare de olhar para o homem e comece a enxergar o que está sobre aquele homem, sobre aquela mulher de Deus. E eu te alerto, quando você começa a entender isso, você começa a reconhecer e a honrar as pessoas, não pela pessoa, porque às vezes você pode olhar e achar aquela pessoa muito simples, mas você reconhece o que está sobre ela. E quando você começa a reconhecer o que está sobre os outros, então aquilo que você reconhece começa a vir sobre você também. Porque Paulo só vai ser a autoridade reconhecida em Deus depois que ele se humilha e depois que ele se coloca debaixo de autoridade. Você já parou para pensar nisso? Irmãos, Ananias era um humilde e desconhecido irmão que só foi mencionado uma vez na Bíblia. Você já foi abençoado por algum irmãozinho tão simplesinho? Uma irmã simples, mas que estava carregado da autoridade de Deus sobre ele. Quem aqui já foi? Alabashuri alamanahas. Se ele não tivesse tido um encontro com a autoridade na estrada de Damasco, jamais ele teria se sujeitado a esse humilde irmão na cidade. Isso nos faz ver que todo aquele que conhece a autoridade lida puramente com a autoridade e não com o homem. Não consideremos o homem, mas unicamente, dobre atenção, querido, unicamente a autoridade que está investida nele. Nós não obedecemos o homem, mas a autoridade de Deus que está nesse homem. De outra maneira, como nós reconheceríamos ou conheceríamos a autoridade? Então dobre atenção aqui, querido. Nós estamos trilhando uma estrada errada se nós vemos o homem primeiro antes de obedecer à autoridade.
Nós temos que aprender a fazer o oposto. Então não vai fazer a diferença quem é o homem, quem é a mulher, mas o que está sobre o homem e o que está sobre a mulher. Deus tem, diga comigo, Deus tem o propósito de manifestar a sua autoridade ao mundo através da igreja. A autoridade de Deus pode ser percebida na coordenação dos diversos membros do corpo de Cristo. Deus usa o seu poder máximo para manter sua autoridade. Por isso, a coisa mais difícil de enfrentar é a sua autoridade. Muitas vezes, nós somos tão cheios de justiça própria e somos cegos. E nós precisamos, uma vez em nossa vida, ter um encontro com a autoridade de Deus. E quando nós encontramos a autoridade de Deus, é quando nós somos quebrantados até a submissão. E então começar a aprender a obedecer essa autoridade. Antes que um homem se sujeite à autoridade delegada por Deus, é preciso que reconheça a autoridade inerente a Deus. Por isso que tem gente, pastores, que não consegue reconhecer uma autoridade espiritual, um diácono, um presbítero ou qualquer liderança. Esse mesmo é o mesmo que não reconhece a esposa, que não reconhece o marido. É o mesmo que às vezes não dá problema no trabalho, porque na verdade ele ainda não se sujeitou nem à autoridade de Deus. E se ele ainda não teve um encontro com a autoridade de Deus, ele não foi quebrantado por Deus, ele não foi trabalhado por Deus, ele ainda não consegue reconhecer Deus na vida das pessoas e se colocar debaixo da autoridade. Agora segura essa que é forte. Poxa, pastor, eu vim para o culto de domingo, estou pensando que o senhor vai me dar uma palavra motivacional. Come, porque a tua jornada vai ser longa na terra. Segura isso aqui. Diga comigo: obediência à vontade de Deus é a maior das exigências da Bíblia. Vamos repetir, diga comigo: obediência à vontade de Deus é a maior das exigências da Bíblia. Olha na batata do olho de alguém que está do teu lado e diga para ele, ser sincero: você tem obedecido à vontade de Deus? Porque crente que não sabe qual é a vontade de Deus, você precisa ficar animando ele, você precisa ficar chamando ele, você precisa ficar dando motivo para ele. Ô irmão, vem amanhã porque vai ser uma benção. Irmão, vai vir um pregador fulano. Ó, vem porque eu vou te ungir. Ó, e vem porque Deus está usando, está revelando. Olha, irmã, ó, não falta não. Mas crente que sabe o que Deus tem para a vida dele, você não precisa ficar animando ele. Você não precisa ficar chamando ele. Você não precisa ficar botando injeção de ânimo nele. Ele sabe para quem ele foi chamado. Ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe de onde Deus o tirou. Ele sabe o propósito que Deus tem na vida dele. E ele vai seguindo. Até como o pastor falou aqui no começo do culto, ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Olha para quem está do teu lado e diga assim: a maior das exigências que Deus faz ao homem não é carregar sua cruz,
não é servir, nem fazer ofertas, e nem negar a si mesmo. A maior das exigências é que ele obedeça. Agora estreitou, pastor. Deus ordenou que Saul atacasse os amalequitas e destruísse totalmente. Lá em 1 Samuel 15, quem lembra? Mas após a vitória de Saul, ele poupou o rei Agag, o rei dos amalequitas. Ele juntou e separou o melhor dos bois e das ovelhas, os cordeiros, os animais mais gordos e todas as coisas valiosas. Saul não quis destruí-los. E argumentou, diga comigo, argumentou, que poupou para sacrificar a Deus. Agora coloca aí para mim, 1 Samuel 15, 22. Samuel disse a Saul, obedecer, repita comigo, obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, Deus deu uma ordem clara: mata os amalequitas e destrói tudo. Aí o Saul disse, vamos poupar o rei e vamos poupar esse gado que está gordinho, nós oferecemos de oferta a Deus. A ideia é boa. E quantos de nós estamos fazendo a mesma coisa? Deus falou para a gente, faz isso, tira isso da tua vida. Aí você diz, poxa Deus, mas só um pouquinho, a tua palavra diz que o Senhor é amor e tal. E aí a gente vai querendo obedecer, mas obedecer com reticências, obedecer do nosso jeito, obedecer, não, querido. Diga comigo, obedecer é melhor do que sacrificar. E a gente dá desculpa. Não, Deus, o Saul, Senhor, mas é oferta para o Senhor, não peguei para mim. Olha cada boizinho gordinho, isso vai dar uma oferta. E sabe o que Deus diz? Eu quero a tua obediência, eu não quero o teu sacrifício. O que é que Deus falou para você tirar da tua vida e você não fez? O que é que Deus falou para você cumprir como chamado e você não fez? Quais são os mandamentos bíblicos que Deus tem te determinado e você não tem feito, querido? E eu não tenho feito? Escute, os sacrifícios aqui eram ofertas de cheiro suave, não tendo nada a ver com pecado. Escute, porque as ofertas pelo pecado jamais foram ofertas chamadas como oferta de cheiro suave. Então escute isso. Essas ofertas que eles separaram eram ofertas que eram oferecidas para aceitação e satisfação de Deus. Por isso Samuel disse, obedecer é melhor do que sacrificar, porque mesmo no sacrifício, pode haver o elemento da vontade própria. Repita comigo, somente a obediência honra a Deus de maneira absoluta. Porque somente a obediência, repita isso comigo, somente a obediência coloca Deus no centro. A vontade de Deus no centro e não a minha. Eu quero, eu faço, eu penso, eu acho. Quando você decide obedecer, seu bolso não quer, mas você obedece. Seu eu não quer, mas você perdoa. Sua carne quer jogar tudo para o alto, mas a obediência diz para você caminhar mais uma milha. Isso não é brincadeira, gente.
Diga comigo, mesmo no sacrifício, pode haver o elemento vontade própria. Diga assim, somente a obediência honra a Deus de maneira absoluta, pois somente a obediência coloca a vontade de Deus no centro. Para que a autoridade se expresse, é preciso que haja submissão. Vou repetir. Para que a autoridade se expresse, é preciso que haja submissão. Enquanto Paulo não se submeteu, o poder de Deus não pôde vir sobre ele. Eu sei que eu estou pregando aqui e que o Espírito Santo está pregando um monte de coisa no teu coração. Eu sei que o Espírito Santo já está te mostrando um monte de coisa. Se é preciso que haja submissão, segura aqui porque é forte, tá? Se é preciso que haja submissão, o ego precisa ser excluído. Vamos repetir isso? Diga comigo, se é preciso que haja submissão, o ego precisa ser excluído. E é aí que é difícil. Eu sou o apóstolo Paulo, fui criado aos pés de Gamaliel, falo 8 idiomas, e o Ananias vai orar por mim? Por isso que tem gente que vem na igreja, mas Deus não consegue manifestar a autoridade dele sobre a vida dessa pessoa, porque essa pessoa ainda não submeteu o seu ego à autoridade de Deus. Quando ele vem para a igreja, parece que a igreja precisa dele, que Deus precisa dele. Ele diz, poxa, mas eu sou inteligente demais. Esse pregador aí que nem sabe falar direito, vai orar por mim? Mas o negócio não é ele falar direito ou não, o negócio é o que está nele. Mas eu sou médico, e o meu líder da intercessão não sabe falar direito? Ou é uma pessoa simples? Mas eu sou milionário, e o líder do diaconato trabalha na construção, e ele vai falar para mim o que eu tenho que fazer na igreja. É, isso aí. Simples assim. Ih! Mas meu marido está errado, pastor, ele não está na presença de Deus, não. O problema é seu, porque se casou com ele. O problema é seu, não é meu. Tu ore. A Bíblia diz que você tem que se sujeitar a ele. Pare de ser uma mulher abacaxi. Seja uma mulher de Deus. Ore, o marido seja ganho sem palavras, através da atitude da esposa, com oração, com jejum, com sujeição, sem falar. Não é brigando, é orando. Ai, pastor, viciante, problema é seu. Eu não tenho nada com isso. É a Bíblia que diz, vai brigar com Jesus, eu não tenho nada com isso. Coloca a mão no teu coração e diga, Deus, eu sou tão egocêntrico. Está no meu DNA. Tira de mim todo o ego. Tira de mim todo o orgulho. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ô, gente, está no nosso DNA. Eu não pago pau para ninguém. Foi assim, não? Nós crescemos ouvindo isso. Eu não baixo a bola para ninguém, rapaz. Comigo é assim.
Eu falo mesmo. O quê? Eu já contei para vocês, vou contar agora de novo. Diga comigo. Isso só se torna possível quando alguém vive no Espírito. Se você não orar, se você não jejuar, se você não ler a Bíblia, se você não obedecer a palavra, jamais você vai conseguir isso que eu estou te falando. Porque obedecer e tirar o ego é a mais alta expressão da vontade de Deus. Esse é o problema do diabo. Que isso, cara? Olha como que eu sou lindo. Eu sou inteligente. Os anjos, onde eu passo, não tem anjo mais bonito que eu. Não, eu sou demais, mãe. Louvado seja eu, glórias a mim. E o diabo faz isso, gente. Quantas vezes eu preguei e alguém veio e disse assim: o senhor prega muito. Isso é Satanás falando para você encher o teu coração de orgulho. Se você não faz, ninguém faz. Mentira! Deus sempre tem o melhor. Saiu Moisés, veio um Josué. Saiu Elias, veio um Eliseu. Judas morreu, não quis ser apóstolo. Veio Paulo, que dava de 10. Deus sempre tem o melhor, querido. Eu lembro logo que eu tinha voltado para Jesus, eu fazendo rádio. Aí tinha um cara que estava trabalhando em cima da minha casa, pastor Rodrigo. E ele martelando um negócio lá e tal. E aqui já estava me deixando nervoso, que eu fazia rádio e aquele negócio batendo. E minha filha pequenininha. A Stephanie era pequenininha, minha filha mais velha. E esse cara batendo lá em cima, Javier, e ele pegava o cigarro, fumava e jogava na minha porta. E eu tinha voltado para Jesus, mas ainda estava, né? A carne ainda estava latente, gritando. Eu falei para ele: rapaz, por favor, deixa eu fazer um pedido para você. Quando você fumar, você apaga o seu cigarro aí, bicho, ou você joga fora em outro lugar, mas não joga aqui na porta, porque minha filha pequenininha, ela vai pegar esse cigarro. E se ela pegar esse cigarro, eu não vou gostar. Então eu estou te pedindo para você, por favor, você pode fazer isso? Não, firmeza. Eu estou subindo para entrar por rádio. O cigarro cai assim, pum! Eu falei: desgraçado. Falei: rapaz, eu não falei para você. Vai se ferrar. E começou. O diabo é uma faísca. Irmão, como uma faísca. Eu lembro que eu fiquei num ódio. Eu xinguei esse cara. E eu já estava na maldade. E eu falei: desce. Mas eu, dentro de mim, eu falei: a hora que ele pôr o pé na escada, eu vou jogar essa escada para baixo. Eu vou matar esse desgraçado. Eu vou quebrar essa escada na cabeça desse infeliz. Que eu era louco, no mundo eu era louco. E o velho homem já veio. Eu falei: agora. Aí, graças a Deus, ele não desceu. Mas eu xinguei até a 5ª geração dele. Aquela sangue latino. Não pago pau pra ninguém, comigo é isso mesmo. E entrei. Brabo. Aí o menino estava na técnica de som. Eu falei: prepara a vinheta, vamos começar o rádio aí. Pá. Sentei, bravo. Aí sentei, o Espírito Santo falou assim para mim: vai começar o programa assim? Falei: vou. E esse cara aí vai ouvir você falando do meu nome? Vai, esse infeliz, miserável. Deus falou: você vai fazer o programa com essa ira no coração. Falei: vou, senhor. O senhor está vendo? Eu falei com ele humildemente. O senhor viu que eu estou na humildade. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: faz o seguinte, faz sozinho o programa. Faz sozinho. Eu estou fora. Irmão, quando o Espírito Santo falou isso comigo, meu coração entristeceu. Eu falei: senhor, como que eu vou fazer a tua obra sozinho? Aí Deus falou: do jeito que você está, não dá pra fazer. E o que eu faço? Volta lá e pede perdão para ele. Aí não. Aí é o cúmulo do... O meu ego não deixa um negócio desse, senhor.
Volta lá e pede perdão para ele. Ou faz sozinho, decide. É com você, ó. Aí imagina, pastor Iver, que maravilha. Volta eu lá, Deus moendo meu ego. Ô, rapaz, me perdoa, rapaz. Eu sou cristão. Eu passei do limite com você. O cara falou, esse cara é louco, velho. Fala assim, eu sou louco pelo amor de Cristo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quiser que o Espírito Santo caminhe do seu lado, você vai ter que deixar o seu ego. Você vai ter que matar o seu eu. Nós vamos terminar aqui, tem muita coisa ainda, mas eu não quero te encher. Quem acha que vale a pena domingo que vem a gente aprender mais sobre esse tema? Às vezes, irmãos, Deus permite algumas coisas acontecer no nosso casamento. Às vezes Deus permite Deus fazer algumas coisas no nosso trabalho, porque Ele quer matar o nosso ego, para nos fazer crente de verdade. Presta atenção nisso aqui e eu termino. Há quem pense que a oração de Jesus no Getsêmani, quando o suor se transformou em sangue, foi devido à fraqueza da carne de Jesus. Foi por causa do temor que ele tinha de beber o cálice. Isso não aconteceu de modo nenhum, porque a oração de Jesus no Getsêmani é fundamentada em 1 Samuel 15, 22. É a oração suprema na qual nosso Senhor Jesus Cristo expressa sua obediência à autoridade de Deus. O Senhor considerava o obedecer à autoridade de Deus mais importante do que o sacrifício sobre a cruz. Por isso ele ora sinceramente para conhecer a vontade de Deus. E Jesus não diz, eu quero ser crucificado. Jesus não diz, eu tenho de beber o cálice. Simplesmente ele insiste em obedecer. Ele diz assim, se houver a possibilidade de não subir a cruz, mas ainda aqui não é a sua vontade que se destaca. E imediatamente ele continua dizendo, seja feita a tua vontade. Repita comigo, a vontade de Deus é absoluta. O cálice, a crucificação não é absoluto. Porque se Deus preferisse que o Senhor não fosse crucificado, ele não subiria a cruz. E antes de conhecer a vontade de Deus, o cálice e a vontade de Deus eram duas coisas separadas. Mas depois que ele tomou conhecimento que era de Deus, o cálice e a vontade de Deus se mesclaram em uma coisa só. Então aprenda isso. A vontade representa a autoridade. Diga comigo, a vontade de Deus representa a autoridade. Por isso, para conhecer a vontade de Deus e obedecer, é preciso sujeitar-se à autoridade. Mas a pergunta é, e nós vamos terminar aqui: como alguém pode sujeitar-se à autoridade se não ora ou não tem o desejo de conhecer a vontade de Deus? Vou repetir. Como alguém pode se sujeitar à autoridade se não ora ou não tem o desejo de conhecer a vontade de Deus? João 18:11. Jesus disse: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Aqui ele sustenta a supremacia da autoridade de Deus e não da cruz. Mais adiante, tendo compreendido que beber o cálice seria ser crucificado para a expiação dos nossos pecados,
ao perceber que é a vontade de Deus, imediatamente ele diz, em Mateus 26:46, ele diz: levantai-vos e vamos. Ele está orando. E ele diz: se há possibilidade do Senhor passar isso. Quando Deus confirma no coração que era vontade dele, que ele subisse a cruz, na hora ele levanta, obedece e diz: vamos. Não é fácil, irmão. E indo à cruz, ele realiza a vontade de Deus. Consequentemente, a morte do Senhor, repita comigo, a morte do Senhor é a mais alta expressão de obediência à autoridade. Mesmo a cruz, o ponto culminante do universo, não pode ser mais importante do que a vontade de Deus. Jesus considera a autoridade de Deus, a vontade de Deus, mais importante que a sua própria cruz, o seu sacrifício. No servir a Deus, não somos chamados à abnegação ou sacrifício, mas a cumprir o propósito de Deus. O princípio básico não é escolher a cruz, mas obedecer à vontade de Deus. E se o princípio sobre o qual trabalhamos e servimos inclui rebeldia, inclui desobediência, então Satanás recebe e desfruta a glória, mesmo através dos nossos sacrifícios. Por isso, quando Saul, pastor Rinaldo, ia oferecer aqueles sacrifícios não ia subir para Deus, ia subir para quem? Para Satanás. Então, mesmo que você esteja fazendo um sacrifício que aos teus olhos é a Deus, mas que não é em obediência a Deus, quem recebe o fruto desse sacrifício é o diabo. Deus não recebe. Vocês entendem isso? Por isso que 1 Samuel 15:23 diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria, e é como culto a ídolos. 1 Samuel 15:23. E eu termino aqui, na qualidade de servos de Deus, a primeira coisa que temos que fazer é ter relação com a autoridade de Deus. Entrar em contato com a autoridade é tão prático como entrar em contato com a salvação. Mas é uma lição profunda. Antes de podermos trabalhar para Deus, precisamos ser conquistados por sua autoridade. Diga assim: Jesus, me conquista pela tua autoridade. Todo o nosso relacionamento com Deus é regulado pelo fato de termos ou não relações com a autoridade. Em caso afirmativo, encontraremos a autoridade em todos os lugares e, sendo assim governados por Deus, somente assim podemos começar a ser usados por Ele. Coloque-se de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Será que existe alguma área que você tem resistido, desobedecido? Será que o seu ego às vezes grita como o meu? Busque a presença dele agora. Seja sincero com ele. Diga: Senhor, eu não quero começar o ano te desobedecendo. Eu não quero começar o ano fazendo o que eu quero. Por isso que tem obreiro que dá um trabalho desgraçado. Porque tem o espírito independente. Ele não busca a vontade de Deus. Ele escolhe.
Esse culto eu acho que esse é para mim. Esse aí, ó. Não, esse aí não. Esse eu não quero. Você não quer? Você perguntou para Deus se Ele quer? Tem um monte de coisa, queridos, que eu não quero. Tem um monte de coisas que você não quer, mas que é a vontade de Deus.